Então, o segmento ambiental e biológico e os demais eixos, a vigilância da saúde, são atividades complementares destinadas a um único objetivo, a prevenção de enfermidades produzidas por la exposição ocupacional a agentes químicos, incluindo os plaguicidas. E quais os tipos, então, de bioindicadores, né? Nós temos, então, o que nós chamamos de indicadores de dose interna, que é, ou bioindicadores de exposição, que na realidade é a dose do próprio plaguicida, né, nas matrizes ou urina ou sangue, ou seus metabólitos. Os indicadores de efeito, as avaliações dos efeitos precoces se efetuam através dos indicadores de efeito, os quais são capazes de evidenciar os câmbios normalmente irreversíveis que ocorrem no órgão crítico. Normalmente esses indicadores de efeito, né, o que nós temos, então, é a colinesterase, mas nós temos também de genotoxicidade, normalmente são efeitos pré-clínicos, né? Depois eu vou mostrar um esquema para vocês que facilita. E os indicadores, então, de susceptibilidade, os quais estão relacionados com as características congênitas ou adquiridas de cada indivíduo, que de alguma forma podem influir na forma em que o organismo reacciona a situações de exposição aos xenobióticos, né? Com indicadores de suscetibilidade, nossa experiência ainda é pequena, né? Aqui está um esquema, então. O importante, então, é conhecer, né, toda a toxicocinética, toxicodinâmica. Toxicocinética, já o nome fala, é como o produto se movimenta dentro do organismo, desde a sua absorção até o seu metabolismo e sua eliminação. A toxicodinâmica, então, é como ele vai agir, né, nos órgãos ou sistemas alvos. Tudo isso, então, vai ter uma influência de suscetibilidade individual e em grupo, que varia, então, de aspectos genéticos ou socioambientais, né, que são os biomarcadores de suscetibilidade. Até chegar o que a gente chama na fase clínica, então, que é quando a doença aparece, né? E que é quando nós médicos, né, principalmente atuamos, né, com todas as dificuldades que nós outros já falamos pela manhã. Então, isso aqui já foi muito falado, né, porque todo o impacto dos plaguicidas na saúde dependem de várias características, desde as físico-químicas dos produtos, estabilidade, solubilidade, presença de contaminantes, formulações em la apresentação. Essa questão de presença de contaminantes é muito importante, porque normalmente nós não avaliamos esses contaminantes, nem no registro, né? Por exemplo, 2,4-D, tem contaminação sabida com dioxina. Era muito mais o 2,4,5-T, mas o 2,4-D também tem, em menos escalas, e por lei, nós outros teríamos que monitorar as dioxinas. Mas nós outros não monitoramos, né? As características, então, de toxicidade de cada produto, dos indivíduos, já falamos pela manhã, as crianças, as gestantes, né, os idosos. Conforme o estado nutricional, eu vou ser mais suscetível, então, ao impacto desses plaguicidas, e as condições de exposição, frequência, dose, forma de exposição, mecanismo de prevenção e proteção. Nós temos, por exemplo, os organofosforados. Os organofosforados, eles penetram em la pele, eles são o que chamamos de lipossolúveis. Então, por isso, ainda temos a maioria das intoxicações graves a partir de inseticidas organofosforados, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, a maioria das nossas intoxicações nos registros já são glifosato, mas pelo amplo consumo de glifosato. Porque o glifosato, por exemplo, ele não absorve na pele, é muito pouca absorção, né? Ele irrita a pele, mas ele não é absorvido. Ao contrário dos organofosforados, que nós temos casos, né, como a colega falou,
de quem está na emergência se intoxicar ao atender uma pessoa que está lavada de organofosforado e os trabalhadores de saúde se intoxicam com organofosforado. Então, eu tenho que conhecer toda a toxicologia de cada produto para eu pensar quais são os bioindicadores, então, mais adequados. Os organofosforados, então, nós temos 2 tipos de colinesterase, né? A colinesterase eritrocitária, também conhecida como colinesterase verdadeira. Ela tem uma meia-vida estimada de 120 dias, então ela é mais, como é que eu vou dizer? Ela reflete mais a exposição daquele trabalhador. Né? Qual é o problema de usar essa? E essa é a que mais a gente tem na rede de saúde. Hoje a gente tem a butirilcolinesterase, que tem uma meia-vida estimada de 10 dias. O que significa isso? Não adianta eu medir a colinesterase a partir de 10 dias. O que pode acontecer, inclusive, o efeito rebote dessa enzima, ela pode aumentar ainda mais, né, a partir de 10 dias. Isso confunde muito os médicos, porque eles perguntam assim, sim, mas eu pedi a colinesterase, que deveria estar reduzida, e ela está maior do que o basal. Né? Isso é explicado por esse efeito rebote, que é como se fosse um down regulation, né, que ela amplia. Então, o ideal é a gente trabalhar com essas 2 enzimas. Essa aqui nós temos no Laboratório Central do Rio Grande do Sul e essa aqui está em fase de implantação também pelo laboratório. Qual é o problema? Essas 2 enzimas, na maioria dos locais, ela é feita pelo Laboratório Central. Então, se coleta no município e se envia a amostra. Eu não sei como é que acontece aqui no Uruguai, se é centralizada a análise das colinesterasas. Não, se analisa nas regiões. Aqui, lá no Rio Grande do Sul, então, se coleta, né, o sangue se encaminha para fazer a análise. E tem também uma técnica que é um teste de campo que a gente usa para pesquisa, que é o Love Bond. Né, porque essas 2, a gente usa mais o método de Elman modificado, tanto por Oliveira. Né, aqui também deve ser, né, método cinético Elman modificado. Então, qual é o problema também das colinesterasas? O ideal é que o valor de referência seja o próprio indivíduo. Né? Eu teria que ter, então, um valor pós-exposição e uma redução de 50%. Isso é o que fala a nossa norma brasileira, que é uma norma regulamentadora. Estabelece como redução de 50% da butirilcolinesterase e, no mínimo, 30% da colinesterase eritrocitária, então, para eu caracterizar uma intoxicação por organofosforado. Os dialquilfosfatos urinários também são utilizados ainda em pesquisa. A gente não tem disponível para os médicos pedirem pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Isso também acho que aqui, né, também não tem. Então, a gente está pensando agora em fazer um projeto junto com a universidade de avaliação de trabalhadores de 4 principais culturas, que é fumo, soja, hortaliças e arroz. E daí trabalharmos, então, com avaliação clínica, com indicadores de exposição na urina, daí não só os dialquilfosfatos, que são para organofosforados, mas trabalhar com o glifosato, o AMPA, né, pegar os principais produtos e avaliar na urina desses trabalhadores e também acrescentar os bioindicadores, então, de genotoxicidade, né, e imunotoxicidade também, que a Universidade Federal tem trabalhado um pouco com a questão da imunotoxicidade. Mas isso é interessante para a pesquisa, né, para que eu fortaleça os meus dados clínicos, digamos assim. Isso não vai ser implantado em toda a rede como um recurso diagnóstico. Tá? Também tem a limitação, os dialquilfosfatos, né, a questão da meia-vida. Então, tem que ser coletado logo após a exposição. Senão, eu também não vou encontrar. Os bioindicadores de genotoxicidade, também os mais conhecidos que a gente tem trabalhado é o micronúcleo e o ensaio
cometa, também mais em pesquisas, e alguns indicadores de estresse oxidativo, também o 8-hidroxi-2-desoxiguanosina na urina e peróxidos lipídicos no sangue. E tem alguns outros trabalhando com interleucinas, com NAT. O ensaio do... Eu não vou, acho que aqui não é objetivo a gente descrever, né, o que é o ensaio cometa, mas é essa questão da aplicabilidade dele. Aqui a gente tem um exemplo, então, do micronúcleo, que é uma célula binucleada, que é um sinal, então, de genotoxicidade. Só que o que reflete isso? Normalmente, quando eu uso célula da mucosa oral, ele vai refletir uma exposição nas últimas 4 semanas. Eu posso fazer micronúcleo também de linfócitos, que me dá um tempo maior, então, de dano, né, e de exposição. Aqui é o teste cometa, que eu vou medir, então, né? Normalmente, qual é o problema desses testes? Eu também não tenho parâmetros, eu também não tenho valores de referência. Então, eles se aplicam quando utilizados em pesquisa com grupos controles, né? Porque vários produtos hoje que a gente é exposto, poluentes de automóveis, cigarro, todos podem provocar dano genético, né? Então, eu teria que trabalhar com grupos controles aliado com uma avaliação clínica e com uma matriz de exposição também aos agrotóxicos. E com relação, então, aos bioindicadores de suscetibilidade, também para ver, o ideal seria que a gente soubesse quais aquelas pessoas mais suscetíveis, né? Ou seja, que elas podem metabolizar muito rápido o produto ou mais lentamente, então eu vou ter um efeito mais tóxico do produto. Aqui são alguns dos exemplos, então, né, de genótipos que podem estar envolvidos em polimorfismos, né? E tem um estudo, né, um deles aqui, conduzido do Brasil em trabalhadores de cultura de uva, que foi demonstrada, então, uma elevada taxa de micronúcleo e danos do DNA em voluntários que apresentaram polimorfismos genéticos. Foi publicado em 2008. E qual é a dificuldade, então, a gente já falou da questão do diagnóstico, né? Porque eu tenho, então, o monitoramento pelos bioindicadores que teriam que estar associados ao quadro clínico, né? Como a gente já falou, é muito difícil, que são sintomas normalmente inespecíficos, principalmente nos casos leves, né? A não ser que eu tenha o que a gente chama uma toxíndrome, né? Uma síndrome muscarínica, nicotínica mais grave, que é mais fácil do profissional de saúde suspeitar, né? Com cialorreia, amiose, então seria mais fácil. Nesse caso, a gente tem tentado, então, aliado às capacitações com os profissionais, trabalhar com a matriz de exposição da OMS. O que seria isso? Vocês, aqui alguns médicos já devem conhecer, ela foi publicada em 2008, e essa matriz, ela se propõe a fazer a definição de caso. Tá? Porque o que seria um caso? Um trabalhador que apresentasse sintomas e sinais compatíveis e que tivesse uma história de exposição compatível. Né? Essa matriz, ela auxilia nisso. Né? Ela trabalha tanto com uma matriz de exposição como uma matriz de sinais e sintomas. E ela classifica, então, o que eles chamam de caso possível, tendo 2 sintomas, e caso provável, 3 ou mais sintomas. Isso aqui é um resumo. Caso provável, posso ter 3 ou mais sintomas, né, normalmente eles trabalham com 22 sintomas, e a gente tem validado isso, tem aplicado em alguns locais, e a gente tem conseguido uma sensibilidade melhor do que simplesmente deixar para o profissional fazer esse diagnóstico. Aqui está a matriz também, né? Ela coloca alguns grupos, quais a apresentação clínica principal e as rotas de exposição. E esse trabalho, a Neice, que é a nossa colega que é médica da Universidade Federal, ela validou, então, essa matriz com os trabalhadores de fruticultura de Bento Gonçalves. E o que ela achou?
Né? Ela fez também dosagem de colinesterase plasmática, avaliou os agricultores em 2 momentos, no momento de alta exposição, no momento de baixa exposição, para ver qual seria a diferença. E o que ela acha, então? Quando eu pergunto para o agricultor se ele teve intoxicação aguda no último ano, que é o que a gente chama de informação referida, 4% falaram que tiveram intoxicações nos 12 meses anteriores. Quando ela aplica essa matriz da OMS, vai para 11%, então, classificados como casos prováveis de intoxicação aguda. Então, ele aumenta muito a sensibilidade. Então, a gente está propondo, né, que isso vá para a rede, vá para a ponta, para as unidades de atenção básica, um modelinho, a gente já fez um modelinho de questionário, porque daí a gente coloca os 20 sintomas principais e coloca, isso surge ou piora após a exposição com agrotóxicos até 48 horas. Então, facilita para o profissional, né, fechar o diagnóstico. Isso aqui é só um trabalho, alguns trabalhos que que as universidades têm feito. Esse aqui foi produtores de soja, né, com micronúcleo. Aqui tem um outro dos produtores de tabaco também, associado aos danos de DNA. E, para terminar, então, o uso de bioindicadores de exposição, dose interna, de efeito e suscetibilidade, é de real importância para a prevenção de intoxicações e monitoreio dos trabalhadores. Ao sumar-se a eixos, o segmento clínico desempenha um papel fundamental no mantenimento da saúde dos trabalhadores. Acho que isso é o principal, a gente estar sensibilizando toda a rede, para que a rede faça esse monitoramento. Né? E, para isso, eu acho que ainda a gente não está em condições de usar esses bioindicadores, nem de suscetibilidade, nem de genotoxicidade. Né? Se a gente tiver melhorar, talvez esses de exposição na urina, que eu acho que não seria tão difícil, de acordo com o perfil de uso, né? Porque isso a gente já faz na água, já faz em alimentos, então teria que validar daí para essas matrizes, e eles já fazem em pesquisas. Eu acho que seria menos custoso também, né, para o Sistema Único de Saúde custear, né, e melhorar essa sensibilidade para captar os casos agudos. Então, é isso. Graças.